Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando não há caminho, Deus abre o mar. O que fazer quando parece que não existe saída? O capítulo 14 de Êxodo relata um dos acontecimentos mais impressionantes da história do povo de Deus, a travessia do Mar Vermelho. Quando o ser humano chega ao limite, Deus revela o seu poder. E esse é o nosso momento de leitura bíblica, que você já esteja com a sua Bíblia, para que possamos ler, refletir e aplicar cada aprendizado em nossa vida. Não adianta nada eu ler, aprender e não aplicar, porque a aplicação é a sabedoria. E aí eu vou aprender, eu vou me transformar, vou amadurecer. Vamos à nossa leitura? Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia na frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. É assim que Deus faz. Após permitir que os israelitas saíssem do Egito, o Faraó muda de ideia e decide persegui-los com seu exército. O povo de Israel vê e fica se lamentando. Frente ao mar, frente a tudo que eles já puderam ver e perceber e vivenciar e sentir do poder de Deus, eles só olham para o mar e para o exército egípcio. O medo toma conta do povo, que começa a questionar Moisés. Por acaso você tirou a gente do Egito para morrer aqui? A gente falou para você que não queria vir para cá, por que que você tirou a gente de lá? Então, nesse momento, Deus intervém de forma extraordinária e ele fala para Moisés: Moisés, por que que você está me perguntando sobre isso? Estende a sua mão sobre o mar. E Deus então começa a abrir caminho para que o povo possa atravessar em terra seca. Enquanto isso, o egípcio tenta seguir o povo e é coberto pelas águas novamente. E esse episódio revela o soberano poder que Deus tem e a sua fidelidade em proteger o povo. Não se tratava apenas de escapar da perseguição, mas de demonstrar que Deus estava conduzindo cada etapa da jornada. A mensagem central aqui é que Deus é capaz de abrir caminho onde humanamente parece impossível. Momentos de crise momentos que revelam a nossa fé. Diante do perigo, o povo entrou em desespero e muitas vezes reagimos assim também. Quando enfrentamos dificuldades, às vezes nós entramos em desespero. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes é nesse momento que precisamos exercitar a fé. A fé cresce quando aprendemos a confiar, mesmo em situações que parecem sem solução. É aqui que a fé precisa ser dura, precisa ser resistente, persistente, porque aí ela vai crescer. Deus luta por nós. Moisés diz ao povo: o Senhor lutará por vocês. Nem todas as batalhas precisam ser resolvidas com a minha força e com a sua força.
Algumas exigem confiança e dependência de Deus. É aquele momento que você pergunta para você: tem como eu fazer algo aqui? E você olha e fala: não tem, eu fico impotente. Se você está impotente, não é para você fazer. O impossível pode se tornar um caminho. O mar parecia ser um obstáculo, mas ele se tornou um caminho para a liberdade. Muitas vezes aquilo que parece impedir a nossa caminhada pode ser um cenário de milagre, entende? Vamos refletir aqui em cada área. Na minha área emocional, o medo pode me paralisar, mas confiar em Deus ajuda a enfrentar as crises, me traz para o equilíbrio, me traz para a esperança. E confiar que existe saída. A área espiritual é a travessia do mar. Nos lembra que a fé não elimina os desafios, mas nos sustenta durante o processo em que eu estou passando por dificuldades. Na nossa família, os momentos difíceis podem fortalecer a união, a confiança de que Deus está cuidando de todos nós. Deus não apenas tira o seu povo do Egito, ele os conduz em uma direção à terra prometida. Cada desafio faz parte dessa caminhada. Aplique na sua vida. Nem todo obstáculo é o fim. Às vezes é apenas o começo de um milagre. E Deus pode transformar as crises em testemunhos. E a fé vai crescer quando aprendemos a confiar nas respostas que Deus tem para os nossos desafios, para as nossas dificuldades. O caminho de Deus pode parecer impossível, mas sempre vai nos levar à vitória. Confie. Qual mar você está enfrentando hoje que parece impossível atravessar? Quando Deus abre um caminho, até os mares mais profundos se tornam estrada, caminho para a vitória. Que Deus te dê condição de entender esse processo. Não sei o que você está vivenciando hoje, mas de uma coisa eu sei: Deus está cuidando de cada momento, de cada processo. E eu continuo dizendo a você: você não consegue resolver muitas coisas, você ainda está em busca de respostas. Eu te convido a vir fazer parte do projeto. No projeto você aprende a lidar com várias áreas da vida, a trazer esse lugar de se olhar e de se colocar em transformação, em aprender como aplicar isso na vida, como se transformar através de cada ensino da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar em tudo. E até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.